Amém? Nós estamos estudando nessa primeira lição, nós começamos no domingo passado. E a primeira lição, ela é uma introdução ao o que é mutualidade. E a gente viu no domingo passado que mutualidade tem a ver com aquilo que é recíproco. O que eu faço por você e você faz por mim, e nós fazemos uns pelos outros. É um estilo de vida, é um modo de proceder, de forma com que, de acordo com a palavra do Senhor, porque nós temos aqui formas de proceder, mandamentos, ordens, que são o que o nosso livro chama de imperativos. Nós temos no Novo Testamento muitas ordens, muitos mandamentos, que nos ensinam como nós devemos proceder uns para com os outros. A convivência em igreja, como corpo de Cristo, ela não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser algo tirado da nossa cabeça. Eu acho que eu tenho que conviver com os meus irmãos assim. E pronto. E vai ser assim, sempre fui assim, sempre agi com todo mundo assim. Na igreja não vai ser diferente. Eu amo Jesus e pronto, acabou, né? O resto. E não é isso que o Senhor espera de nós. Enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto corpo de Cristo. O Senhor, Ele tem expectativa sobre a igreja dEle. Nós não somos a igreja dEle? Não fomos comprados por preço de sangue. Então Ele tem expectativa sobre nós. Ele nos comprou, nós somos dEle. Nós somos dEle. Então Ele tem expectativa sobre como a igreja dEle, o corpo dEle, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele tem expectativa sobre como o corpo deve proceder. E nós não temos como. Como que uma mão, a nossa mão, vai começar a proceder de forma aleatória? Não tem como, a mão resolve fazer, eu quero fazer outra coisa, quero ir embora. A mão quer ir embora e eu estou aqui, peraí, né? Que é isso, mão? Como assim? A cabeça quer ficar aqui, não é ir embora, a mão quer ir embora. E muitas vezes nós agimos assim, de forma carnal. Queremos agir na carnalidade, na nossa humanidade. E não conduzidos pelos desígnios e princípios da palavra do Senhor. Então nós entendemos que a mutualidade diz respeito àquilo, a forma como procedemos uns com os outros, de acordo com a palavra de Deus. E nós lemos o versículo que está lá em João 13, verso 35, que diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E entendemos, a nossa responsabilidade. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Então as pessoas lá fora só vão ver Jesus em nós, se nós amarmos uns aos outros. Se nós não nos amarmos, não vivemos em unidade, em comunhão, as pessoas lá de fora vão olhar para nós e não vão ver Jesus. Vão ver só pessoas, Pessoas reunidas. E nós precisamos que realmente, verdadeiramente, nós sejamos esses embaixadores de Cristo aqui na terra. Você sabia que para o inferno impedir o crescimento da igreja, para o inferno impedir que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra, sabe qual que é a única coisa que Satanás precisa fazer? Causar divisão na igreja. Gerar falta de amor no meio da igreja. Gerar mágoa entre os irmãos. Basta ele fazer isso. É simples assim. Ele não precisa muita coisa. E infelizmente, por talvez nós não nos atentarmos tanto a buscar, a conhecer a palavra do Senhor, nós vamos nos perdendo, como nós falamos no domingo passado, na cultura do mundo. Porque o mundo valoriza as pessoas, eu falo mundo, a sociedade de modo geral, que não é conduzida pela palavra de Deus.
O mundo, ele valoriza as pessoas, nós falamos, né, pelo que ela é, pelo status, né, pelos bens que ela possui, pelo que ela pode te oferecer, e hoje pelo número de seguidores, nós sabemos disso. O mundo, ele valoriza a pessoa por coisas, por bens, por status. E ao mesmo tempo em que o ódio é gratuito para todo mundo, né? O ódio, o descaso, o desamor, o egoísmo. Quem trabalha fora, quem convive com pessoas que não são cristãs, sabe do que eu estou falando. Infelizmente, o mundo jaz no maligno. E a cultura do mundo é essa. Né? Eu vivo para mim, o importante é eu ser feliz e ponto final. Né? Ponto final. Eu quero ser feliz, eu quero o meu bem-estar, quero o bem-estar das pessoas que eu amo. E se me amar de volta, porque se não me amar de volta, também nem quero. Né? Se não for bom para mim, também nem quero. Se não fizer tudo do jeito que eu gosto, também nem quero perto de mim. O mundo é assim. E nós precisamos verdadeiramente não aceitar essa cultura do mundo no nosso meio. Então, nós falamos também sobre a comunhão, sobre a verdadeira comunhão, né? Nós perguntamos aqui no domingo passado o que era comunhão para os irmãos. E muitos falaram que comunhão era o churrasco, era o café da manhã na igreja, né, era a pescaria na chácara do bispo, enfim. E nós entendemos que, na verdade, isso não é comunhão. Não é comunhão, é reunião, né, dos irmãos para um objetivo de nos alimentar, né? Porém, nessas reuniões pode haver comunhão? Pode haver comunhão. Pode haver comunhão. Como também nós podemos ter ali uma reunião de crentes, um jantar maravilhoso, só cristãos que não estejam em comunhão. É possível? Então, aquilo que nós chamamos de comunhão, nós precisamos acordar e abrir os nossos olhos e falar, peraí, nós estamos aqui reunidos, nós vamos comer, nós vamos confraternizar, até usar a palavra confraternizar, até vai, mas comunhão, a comunhão bíblica, nós só temos se nós seguirmos os princípios da palavra do Senhor. E nós trouxemos aqui um quadro, né? Com muitas palavras, que o autor diz que são essas ordens, esses imperativos que a palavra do Senhor no Novo Testamento traz para a igreja. O autor diz que são pelo menos 36 imperativos, ele cita 25. E nós vamos dar uma olhada em alguns deles agora. Nós vamos olhar alguns deles agora. Lara, coloca para a gente aí Atos 2, do verso 42 ao 47. Aliás, um pouquinho antes, no 41, depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, Pedro fez uma pregação, e dessa pregação, 3.000 pessoas se converteram. Foi o Pentecostes, houve uma conversão em massa. Ali dá-se início à igreja do Senhor. Eram 120 discípulos que restaram, quando Jesus morreu, estavam reunidos, o Espírito Santo vem, e ali, em um dia só, nasce uma igreja de 3.120 membros. Imaginem, que loucura, né? Em um dia só, surge uma igreja de 3.120 membros. Puf, obra do Espírito Santo. E aqui diz que, no 41, então, os que lhe aceitaram, os que acreditaram nas palavras de Pedro, foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados.
Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. E o 47, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, quando nós nos tornamos cristãos, esses 3.000 se tornaram cristãos, eles foram acrescentados ali à igreja. Como nós, no dia que aceitamos Jesus, passamos a fazer parte dessa família, desse corpo que é a igreja. E hoje, nós temos muitas pessoas dizendo, e vivendo algo diferente disso. A principal forma de nós amadurecermos como cristãos é através da convivência com a igreja, com os irmãos. É a convivência com os irmãos que traz amadurecimento para nós. Porque se eu me converto ao Evangelho e fico só dentro da minha casa, eu amo o Senhor, estou aprendendo sobre a palavra do Senhor, mas a minha convivência é dentro de casa. Tem como eu praticar o Evangelho na minha casa? Sem ser com a igreja, junto com os irmãos, tem como eu amadurecer, tem como eu praticar o amor, eu sozinha, eu e Deus? Não existe. Não tem como, nós não temos como ter comunhão, podemos ter até comunhão com o Senhor, mas não vamos viver plenamente aquilo que é a vontade do Senhor para nós, que é a comunhão uns com os outros. Então, outra coisa, por exemplo, o fruto do Espírito, que está lá no livro de Gálatas, o fruto do Espírito que nós recebemos do Senhor. Como é que nós podemos manifestar o fruto do Espírito se não for com outras pessoas? Como é que eu vou manifestar amor? Só para mim mesma? Alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade? Não tem como. Então nós fomos chamados para ser igreja, para ter comunhão com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, conhecer a palavra dEle, estar na presença dEle, mas também para ter comunhão uns com os outros. E aqui nós temos vários desses conceitos, e esses conceitos que estão aqui no nosso livro, são alguns dessas ordens, desses mandamentos. Nós vamos ler alguns deles só, são muitos, são 25. Mas vamos ler aqui rapidinho, 1 Pedro 4:8, vai falar sobre amar uns aos outros. 1 Pedro 4:8, acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Aqui fala até sobre amar as pessoas difíceis, pecadoras perto da gente, que a gente olha e fala, Senhor, que difícil amar esse irmão, Que difícil esse irmão, que difícil. Mas aqui a gente entende que se eu amar esse irmão, até o meu amor sincero, o amor vai cobrir essa multidão de pecados. É tremendo demais. Sobre aceitar uns aos outros, Romanos 15:7. Romanos 15:7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Tem outro versículo aqui, outro que fala sobre saudar uns aos outros. Nós precisamos ter esse cuidado de saudar. E a Bíblia, o apóstolo Paulo fala várias vezes sobre o ósculo santo, Sobre o beijo santo, O contato físico entre os irmãos, o abraço, o aperto de mão sincero, o olhar no olho um do outro, o se aconchegar no irmão. Ei, irmãos, tem dia que a gente está precisando, tudo que a gente está precisando é um abraço. Tudo que a gente está precisando é alguém falar, meu irmão, que bênção que você está aqui, igual a nossa bispa aqui todo domingo, Está ali na porta nos abraçando, e se a gente demora um pouquinho a vir, eu falo, irmão, demorou, Faz tanto tempo que você não vem, que bom, coisa boa. E às vezes tudo que a pessoa precisa é disso. Fala também sobre ter cuidado uns com os outros, sobre sujeitar-se uns aos outros. A gente às vezes quer se colocar num lugar de
de superioridade aos irmãos. Ah, porque eu oro mais, eu jejuo mais, né, eu leio a Bíblia mais que todo mundo, então, vocês que se sujeitem a mim e está tudo certo. E não é esse o padrão de Deus para nós. É sujeitar-vos uns aos outros. Todas as pessoas, todo mundo tem algo para nos ensinar, algo para acrescentar nas nossas vidas. E algo que eu amo fazer é sentar com irmãos para ouvir suas histórias, para aprender com eles. Eu tenho muitos irmãos preciosos, alguns até já partiram. Eu gosto muito das minhas vovozinhas, dos meus vozinhos. Eu amo sentar com eles, eu amo tempo. Hoje eles falam de tempo de mesa, né? Amo sentar com os meus vozinhos, minhas vozinhas da igreja, para ouvir as suas histórias. E são cada preciosidade que a gente escuta e tem o privilégio de ouvir. E às vezes sentar com o irmão que a gente pensa assim, esse irmão aí não sei não, né? Não sei se está orando, se está jejuando. E de repente sai uma pérola preciosa. No grupo nosso de segunda-feira, nós estávamos compartilhando a palavra e depois nós fomos nos apresentar. Foi a primeira reunião nossa aberta, que a gente tinha o nosso grupo só no grupo de teatro. Então foi a nossa primeira reunião aberta às nossas famílias, aos nossos amigos. E uma das irmãs, a Vanusa, né, eu contei um pouquinho da minha história para os irmãos que estavam lá. Alguns eu não conhecia e não me conheciam. E a Vanusa olhou para mim ali com os olhos cheios de água e falou assim, você não sabe o quanto eu orei por você. Você não tem ideia do quanto eu orei para você voltar para a presença do Senhor. Você não faz ideia. E você olha e fala, uau, né? Uau. Então a gente precisa entender que todas as pessoas que estão aqui na nossa igreja têm algo para acrescentar nas nossas vidas. Nós não somos melhores que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Seja a criança mais pequenininha, ao idoso mais ancião, todos têm algo a acrescentar nas nossas vidas. É só a gente dar a oportunidade. No penúltimo dia da nossa semana de artes, eu ia ministrar a última palavra. Eu estava buscando a direção do Senhor para falar sobre as cores. A gente falou sobre divertidamente. E no filme, cada cor é uma emoção. O azul é tristeza, o vermelho é raiva, o amarelo é alegria. E os meninos ficaram com isso fixado na cabeça. A cor é da tristeza, a cor não sei o que é da alegria, a cor não sei o que é da vergonha. Eu falei, Senhor, mas não pode ficar marcada a cor sendo dessas emoções. Cada cor o Senhor criou. Foi o Senhor que criou. Eu fiquei buscando o Senhor. Será que eu falo? Eu vou falar sobre todas as cores que são de Deus e tal. De repente eu estou lá embaixo, a gente está se arrumando, chega a Kátia. E trouxe um presente. A Luísa fez um presente para você. E me entregou uma pulseira toda colorida. Todas as cores. Falei, meu Deus, aí eu comecei a chorar. Já tinha comentado com as meninas que estavam lá comigo. Comecei a chorar. Falei, meu Deus, Deus usou a Luísa para confirmar a palavra. Para confirmar a palavra que é para eu ministrar para as crianças. Então, meus irmãos, não menosprezem o que às vezes um pequenino pode acrescentar na sua vida, nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Suportar uns aos outros, Efésios 4:2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Tem a outra versão que diz, né? Suportando-vos mutuamente em amor, pacientemente em amor. Às vezes, nós vamos ter pessoas próximas a nós que, para nós, são mais difíceis de conviver. Acontece, gente. Tem pessoas que têm, às vezes, um temperamento que não é um temperamento que você vai se dar tão bem. Acontece. Nem todo mundo... Eu sei que nem todo mundo vai gostar de mim, da mesma forma que eu tenho pessoas mais próximas que querem estar comigo, que querem andar junto comigo, ou que eu quero andar junto, quero estar perto. Mas até aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa tem um temperamento diferente, tem uma forma de agir diferente. Quero ficar longe. Quero ficar longe. Fica aí, eu fico aqui, está tudo certo, está tudo bem, está tudo legal. Né? E a gente só convive. Ou a gente deixa de participar, às vezes,
A gente ouve história, gente. Alguém deixa de participar de um grupo familiar porque não foi com a cara do irmão que estava lá, da irmã que estava lá. Ah, então vou sair desse grupo, não gostei desse irmão, dessa irmã, estou saindo fora. Vou para outro. Sinto muito, vai chegar lá, vai ter alguém também que você vai olhar para a cara e falar, ih, mais um que eu não gosto. Ah, eu vou para outro. Enfim, vai acabar o momento, você vai ficar sozinho, irmão. Porque sempre tem pessoas que você talvez não vai se dar tão bem. Mas nós precisamos entender que nós precisamos suportar pacientemente, mesmo aquelas pessoas mais difíceis, mesmo aquelas pessoas que dão um trabalhinho a mais. Pensa a paciência que o Senhor teve com muitos de nós, para nós virmos para a presença dEle, a paciência que Ele teve. Por que a gente não pode ter com o nosso irmão, com a nossa irmã? E aí ele vai falando de outros também, de não ter inveja, de deixar de julgar uns aos outros, não se queixar uns aos outros, não falar mal uns dos outros, não mordam e devorem uns aos outros. Esse morder, né, fala de eu querer ter razão, eu querer abafar, eu querer fazer e acontecer. Haja o que houver, vou passar por cima de quem for, a minha vontade que prevalece, é o que eu penso, é o que eu acho. E a gente sai passando igual um trator por cima de todo mundo. Né? Ou, se alguém me desagrada, a resposta é imediata, né, da nossa parte. A gente precisa ter esse cuidado no Senhor. Fala para não provocarmos uns aos outros, não mintais uns aos outros, confessem os pecados uns aos outros, perdoem-se mutuamente, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem, aconselhem, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. E fala também sobre servir uns aos outros, sobre levar os fardos pesados uns dos outros, ser hospitaleiros, bondosos uns para com os outros e para nós orarmos também uns com os outros. São muitos os princípios, são muitos os princípios. E essa mutualidade, esse estilo de vida, de como agir uns com os outros de acordo com a palavra, ela gera a verdadeira comunhão, que nós já entendemos, que é compartilhar aquilo que nós somos e o que temos com o próximo. Mas não é aquilo que eu sou de ruim, tá, gente? É quem eu sou no Senhor. Eu só consigo ter a comunhão verdadeira com os irmãos se primeiro eu tiver comunhão com o Pai. Eu preciso ter comunhão com o Pai para que Ele me ensine, para que Ele me instrua, para que Ele me direcione, me ensine o que fazer, como fazer, porque aí eu consigo ter comunhão com os irmãos. E não só compartilhar aquilo que está... nós só compartilhamos aquilo que está dentro de nós. Isso é uma verdade. Nós só conseguimos dar aquilo que está dentro de nós. A boca fala o que o coração está cheio. Eu passei uma experiência há pouco tempo atrás. Eu estava numa cultura de falar sozinha. Muita coisa ruim do meu esposo. Sabe assim, quando você está, o esposo passa raiva, você... E você não fala para ele, porque você não quer brigar. Não quer briga, não quer confusão. Mas eu saía, ia lá para o meu quarto e falava, mas que homem enjoado, chato, indecente. E falava em voz alta. Pensava no meu coração, mas que raiva, que raiva, que raiva. E alimentava esse sentimento em mim. Estava alimentando esse sentimento em mim toda vez. E toda vez ele fazia alguma coisa que me irritava. Em vez de eu tratar aquilo, né, e suportar em amor... Eu ia suportar comigo mesmo lá no quarto, para não brigar com ele, eu brigava sozinha, né? Eu e o reino espiritual inteiro, né? Porque o reino espiritual escuta, né? A gente dá as bobeiras de falar em voz alta, ainda por cima. Até que teve um dia que a gente discutiu, e foi uma discussão mais acalorada, e que eu lancei para fora tudo aquilo que eu tinha falado no meu secreto. E aí quando eu fui sondar meu coração e falar com o Senhor, porque a gente quer ter razão, né? Até sozinho você quer, Senhor, mas eu tenho razão, né? Eu estou certa, eu não estou, Senhor, né? Ele realmente mereceu, né? Mereceu ouvir tudo isso. Eu estou certa, né?
E aí o Espírito Santo me trouxe essa realidade. Olha o que saiu da sua boca. Não saiu uma palavra de bênção, não saiu uma palavra de amor, não saiu uma palavra de vida. A sua boca só saiu aquilo que já estava cheio do seu coração. Então, daquele dia em diante, eu comecei a vigiar. Ele vai me passar raiva um monte de vezes, assim como eu vou passar raiva nele um monte de outras vezes também. É natural, é convivência. Só que eu passei a vigiar. Ele me passa raiva, em vez de eu ir lá para o quarto ou ir praguejar sozinho em algum lugar, falar, ô Senhor, amém, glória a Deus, Senhor, eu coloco diante do Senhor esse momento. Essa raiva que eu estou sentindo, me ajuda. Eu tenho aprendido a pedir muita ajuda do Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a suportar, me ajuda a amar, me ensina. Isso são algo que a gente tem que carregar para a nossa vida, entender. Que se da nossa boca está saindo muita coisa ruim, a gente abre a boca e só consegue falar mal da igreja, mal dos irmãos, mal do nosso bispo. Tem alguma coisa errada. O que a gente está enchendo o nosso coração? Do que o nosso coração está cheio? Então nós precisamos sondar. Esse papel é nosso de sondar, de entender o que nós estamos fazendo e aquilo que nós queremos fazer. Qual a transformação que nós queremos fazer acontecer no nosso meio, ver acontecer no nosso meio. E a verdadeira comunhão, ela é praticada por todos, mas é algo que eu não posso cobrar de você. Eu não posso chegar no Dimas e falar, Dimas, é o seguinte, Dimas. Daqui para frente você tem que me tratar assim, 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 assim. Entendeu, Dimas? E ai de você, hein, porque senão está com relações cortadas. Não é algo para eu cobrar do Dimas. É para eu cobrar de mim. Essa atitude tem que partir de mim. Então começa comigo. Se eu mudo, as pessoas ao meu redor automaticamente vão ver que tem algo diferente. E você pode ter certeza que a sua mudança pode influenciar a mudança do irmão também. A gente vai falar sobre isso. E nós vamos falar também sobre aqui as consequências da falta de mutualidade. Existem consequências por não vivermos da forma como a Bíblia diz? Sim. Sim. Quando eu voltei para a igreja, eu tinha vivido um tempo afastado da igreja. Quando eu voltei, eu percebi em alguns irmãos muito sentimento de tristeza, muito sentimento de desilusão com a igreja, de decepção, muita mágoa entre os irmãos, uma dificuldade, para servir, ministério penoso, tudo muito trabalhoso, tudo muito pesado. E eu voltei com o coração com tanta vontade que eu saí de uma depressão, eu saí de um momento em que eu estava lá embaixo, em depressão, afastada de Deus, desiludida com tudo. E você volta para Jesus, você entende, fala, poxa, não tem lugar melhor que esse. E o mundo é muito terrível, a forma como o mundo nos trata é muito terrível. E quando eu voltei, você volta e fala, meu Deus, eu encontrei meu tesouro, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aí você olha para os irmãos, alguns deles desanimados, entristecidos com a obra, entristecidos uns com os outros. E eu olhava e falava assim, Senhor, será que eles não entendem a preciosidade que eles têm aqui? Eles são família, nós somos família, a gente tem o bem mais precioso desse mundo. Que saudade que eu tinha de entrar na igreja e de ver a irmã Joana, de receber um abraço da irmã Joana. Quem não tem essa vontade, de chegar aqui e a irmã Joana vir orar com você e falar, ai meu Deus, que bom, obrigada, a irmã Joana veio orar comigo. Receber um abraço da bispa, rever meus irmãos, abraçar meus irmãos, servir junto com os meus irmãos. E muitas vezes eu olhava e falava, Senhor, mas e agora? Eles estão tão tristes, eles não estão bem. E o Senhor começou a falar no meu coração isso, que eu precisava ter a atitude diferente. E muitas vezes, irmãos, eu ouvia de algumas pessoas, mas você é boazinha demais, você fica defendendo as pessoas, você é bonzinho, não sei o quê, essas coisas, que são naturais. E eu falava, mas foi para isso que o Senhor me chamou, para ser pacificadora, para amar, para encorajar o irmão. Gente, a alegria do meu coração é quando o irmão
que era aquele irmãozinho que só vinha no culto e sentava ali no banco da igreja e voltava para casa. Quando a gente consegue ver, o que o Claudemir fala muito de ativar, né? Quando a gente vê esse irmão ativado mesmo no dom, no chamado que o Senhor deu para ele, e você vê ele fluindo ali e começando a servir ao Senhor, meu irmão, não tem alegria maior. Nessa festa junina, a última que nós tivemos, eu ouvi de uma das irmãs assim, olha, vai ser difícil. Os irmãos ficaram muito tristes na festa junina passada. Sempre é pesado, eu sei, meus irmãos, é pesado. Quem trabalha em eventos e igrejas, eu sei, vocês sabem mais do que eu, que estão há mais tempo aí, que não é fácil trabalhar em evento de igreja. Não é fácil, você lida com muitas coisas, né? Cada pessoa pensa diferente. E aí, a irmã falou para mim, não, mas não adianta isso, porque senão os irmãos vão reclamar, e não sei o que vai reclamar. Eu falei, irmã, então vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar essa cultura. Vamos mudar essa cultura, vamos mudar essa forma de pensar. Vamos mostrar que tem um lado positivo de servir, vamos mostrar o lado bom de servir, de fazer a obra do Senhor. E quem trabalhou nessa última festa junina, a gente pôde perceber assim, a alegria no coração dos irmãos. E não é algo gerado por mim, não estou falando que é eu que fiz isso, tá, gente? Não é isso. É algo que o Senhor tem gerado na nossa igreja, esse avivamento que nós temos vivido. E o Senhor tem falado não só comigo, eu sei disso. Eu sei de muitos irmãos aqui que também tem sido esse instrumento de ativação na vida uns dos outros. E é algo que o Senhor tem trazido para nós. Então a gente vê os irmãos servindo com alegria, fazendo a obra do Senhor com alegria. Isso é precioso demais. A gente chegar a um ponto de ter uma reunião onde o nosso pastor elogia a igreja. Irmãos, ele estava tão feliz, né, na penúltima reunião, que a gente saiu daqui e falou, nossa, a gente não levou nenhuma bronca, né? Que bom, nosso pastor está feliz. Nosso pastor está feliz com a igreja. Agora imagina o Senhor, como Ele está feliz conosco. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que essa mutualidade, ela gera comunhão, a verdadeira comunhão. Essa forma de viver uns aos outros, ela é manifesta nos ministérios. Cada ministério da igreja manifesta um dessa mutualidade, desses verbos, né, que traduzem a mutualidade. Por exemplo, o ministério de casais é um ministério que tem amor, que tem servir, que tem cuidar, que tem suportar, que tem ensinar, que tem orar. A gente pode exercer essa mutualidade nos ministérios. Ministério infantil também. Ministério de intercessão, orar, levar os fardos uns dos outros, amar. Porque interceder por alguém é amar, é a maior prova de amor que alguém pode te dar, interceder por você. Cuidar, ser bondoso. Também é manifesto nos dons espirituais. O dom espiritual só é dado para nós, para um fim proveitoso. O Senhor não vai te dar nenhum dom, se não for para você abençoar a igreja e abençoar as pessoas ao seu redor. E também a mutualidade se manifesta nos grupos familiares, como nós falamos. As reuniões na igreja, no templo, como nós nos reunimos aqui, são reuniões de adoração ao Senhor. Nós nos reunimos como igreja para juntos adorarmos o Senhor. Nos grupos familiares são a oportunidade que a gente tem de sentar com os irmãos, de ter tempo de mesa, de saber as necessidades dos irmãos, de orar uns com os outros. É muito importante, meus irmãos. E também no discipulado. A gente não tem isso tão definido hoje na nossa igreja, o discipulado, mas eu acredito que dentro dos grupos familiares acaba-se que se discipula também, né? Um pouco. Então a gente manifesta isso também, instruindo, ensinando os novos convertidos. O Claudemir fez um trabalho muito tremendo no grupo pequeno dele de discipulado. A gente vê o quanto houve crescimento mesmo na vida dos irmãos que ele acompanhou e discipulou. E nós cremos que nós vamos ver cada um deles frutificando de maneira sobrenatural em nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos. Precisamos mudar a nossa cultura, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Em nome de Jesus.